Boa noite, mais um dia. Sexta-feira, no encontro semanal, que está saindo tudo sexta-feira, mais ou menos essa hora. Nós não pensa mais um dia na palavra de Deus, na língua crioula, de que não recomenda sempre para é bom para não ter na Bíblia na língua mesmo, na crioula de Guiné-Bissau. Agora, que tem na Bíblia, manda recomenda a Bíblia na Guiné, na crioula. É bom para ter na Bíblia na língua. De vez em quando, ler na língua mesmo. Ora que ler Bíblia na crioula, está sendo muito bonito, pelo menos para mim, né? Está sendo muito bonito mesmo para ler Bíblia na crioula. Uma sexta-feira, e então bem para nós tudo, para não pensar na palavra de Deus. Nós não falar sobre pecado. Não falar de morto para pecado, esse que é o tema, e tema também de livro, e viver para Cristo. Na leitura, nós estamos no livro Romanos, capítulo 6, de versículo 1 até 14. Nós vamos ler de forma escalada. Antes, não na hora. Deus, no Pai que está no céu, nos falou obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, na pelo por dar no pecado, por daqui quando está fácil que está direito, bem ajudar. Tanto que eles que não bem ouvir depois, bem para apenas seu coração, no nome de Jesus. Amém. No livro Romanos, capítulo 6, versículo 1 até 14, está escrito assim: anta que não fala, não continua na pecado, para favor de Deus por iburi. Não, nunca. A nós como morria para pecado, como não continuar nele. Então, boca se vê como a nós tudo com batizado na Cristo Jesus, no batizado também nasce morto. Ocha, no batizado, não enterrado com ele na morto, para não poder ir andar na nova vida, soma com o poder glorioso de Pai lanta de Cristo de morto. 5. Se não juntar com ele na paciência desse morto, assim também não nascido na paciência de ressurreição. Não se vê como aquele alguém veio que estava dentro de nós e sendo crucificado com Cristo para a natureza de pecado, sendo paguejado para cá não continuar a servir pecado, que ele que morre esteja livre de pecado. Se não morre com Cristo, não fica também como não vive, não lanta na dia de morto. E cada morre mais morto, quando tem mais força riba dele, maneira que morre, que não vive para Deus. Assim também, a vós vou fazer de conta como vós está morto para pecado, mas vós está vivo para Deus, junto com Cristo Jesus. Pecado
que deve demandar mais na bo corpo mortal, para bo torna seguir se desejo mau. Que bo entrega membros de bo corpo para pecado, suma ferramenta de mal. Mas bo entrega bo corpo para Deus, suma vivo, tirado na metade de mortos. Bo entrega bo membros para Deus, suma ferramenta de fazer bem. Pecado, cana tem força riba de vós, para ver posta base de favor de Deus. Amém, Jesus. Paulo escreveu o livro de Romanos, no capítulo número 6, versículo de 1 até 14. Onde que Paulo nos incentiva crentes até a nós, nunca pode continuar no pecado, para favor de Deus continuar a riba de nós. Ora que não peca, não está afasta na favor de Deus, para ver Deus é justo. Deus que pode continuar na abençoar enquanto não vive na pecado. Ao longo do texto, não é duas separação entre fazer pecado e viver na pecado. E tem duas grandes diferenças. A nós tudo não peca, mas ora que você vive na pecado, o terceiro já alguém totalmente diferente, mas que tempo não ajuda ainda a nós mesmos. Não vai poder continuar no pecado para entender como Deus está conosco. Não morre já que Cristo na Iago, depois que nós batiza, batismo de entrar na Iago, passei. E se já que entra na Iago, e se não morre com Cristo, bom terrado, ou já que bulanta andado, e significa como bulanta de morto. Então, coisas belas, tudo que você faz, e tendo ficar dentro de que Iago, para você sair com nova vida na Cristo Jesus. Até Cristo, e foi exemplo desse, e batizado para João Batista, ou já que sai, céu e abre, o Espírito Santo ria na forma de pomba, e se dá no braço direito, voz sai do céu que fala, és minha filho com amacheu. Vou obedecer. E obedecer esse mandamento de batismo para morrer e para lançar de morto. Não pode continuar a pecar, não pode ter força riba de nós. Não pode entregar no corpo para servir pecado. Mas não tem que entregar no corpo ou no membro para ir servir Deus. No membro tem que ser algo utilizado para Deus. E que pode ser algo utilizado para pecado. Não. Nós temos que continuar a viver na liberdade que Cristo dá. Então, Paulo, eu já vejo a igreja de Coríntios e precisa escrever para ele. Pecado está afastando de Deus, mas o amor de Jesus está te ensinando de novo para Deus. Para aquele que nunca pode abusar do amor de Jesus. Para ver Deus é justo. E diz assim, o único filho veio morrer na cruz para ver de não pecado. Ora, quando nós fazemos pecado, isso que nós está na abusa ou na molestar Jesus nas feridas que é crucificado. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, e fala, tudo gente peca, é que essa natureza gloriosa de Deus. A nós tudo não peca, porque não pedido já o pecado original. Mas Deus, na sua misericórdia, disse assim, se Filho Jesus Cristo que veio morrer na cruz para vir de nós. Deus amando sempre. E mesmo está pronto
E mas está perto de nós, mesmo sendo justo Ele, Deus. E para ver aquilo que diz Jesus Cristo, e morto de cruz. E és morto que não receba morre. Mas Jesus vinha morre e toma esse cargo e tem ele. Para morrer ele. Para perdão de pecado. Não olhamos no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 21 até 22. Cristo é um sacerdote que está por dar e tirar pecado. E sacerdote mais grande de igreja. Onde é que dele ir na purda, ou onde é que, época de sacerdote, depois que o povo peca, sacerdote que está bem, vai pedir a Deus para purgar pecado e queimar incenso. Então Cristo e bem acaba de acusar tudo para ver ele já é sacerdote, ele só é profeta e rei. Quem não dele roga para ele e ele, mas desde quando não castelhano vive na pecado. Ora com crente não vive na pecado e está afasta na presença de Deus. Minha orelha, que surdo, minha mão, que curto, e para via de bom pecado, que põe na afastar de vós. Isso está no livro de Isaías capítulo 59, versículo 1 até 4. Deus está pronto sempre para perdoar o pecado. Ora, com não pecar, não está para ouvir voz de Deus. E para ver que ele não precisa sempre chegar perto, não precisa sempre buscar e andar direito com Deus, por mais que não tenha carne pecaminoso, carne que está pecando, mas não precisa sempre buscar presença de Deus. Pecar de qualquer ato, sentimento ou pensamento que também encontra vontade de Deus. Por exemplo, o chaque de Satanás pecar nasceu e que peca com carne mesmo, mas se pensamento dentro desse pensamento, dentro desse sentimento, e pecar. Então, já que fazer pecado expulsado, nasceu. No livro de 1 João 3, 14, João já antes de Apocalipse, tudo aquilo que faz pecado, e tá quebra a lei de Deus. Para pecado, e ora como quebra a lei de Deus. Vai de televisão. Vamos acabar ali. Eu também. Que não vem gosto. Vai, Maxon. Fecha a porta. Pensa que o papo eu não entendi essa hora. Só quem que ser o papo é que eu posso entender. Só que ser o papo é que eu posso entender. Mas não continua. Palavra de pecado, teologicamente, e significa, tradução original, ora como falha calvo. Botei algo para fazer, botei alguma coisa para fazer, ou falha, e significa como vou fazer pecado. Adão e Eva, e que era pecador, é criado para Deus, eles eram criatura de Deus. Depois que é pecar, ou Satanás engana Eva comer fruta, que história é tudo, através de que fruta que Eva comer, e toma da Adão toma também comer,
De lá pecado entra no mundo e eles passa a ser do pecador. É para ser filhos, filhos nascem com pecado, para de ser originalidade de seres, acaba cair na pecado também. Filhos nascem já com pecado, até que acaba para matar um outro Caim, matar Abel. Não podemos ver na livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 17, ou na mesmo livro Gênesis já mais desenvolvido, como e foi conversa, entre capítulo 3, versículo 5, 6 até 17. No pecado e contra Deus, não contra o homem. Às vezes não estou olhando como não peca contra o homem, não peca, não, mas no pecado e contra Deus. A hora que não faz pecado, ou não vive na pecado, não está na abater o coração de Deus. Deus está fica triste com nós. Davi escreveu livros Salmos 55, versículos 51. Salmo 51, versículo 5. Onde aqui peca e fala, peca contra Deus. Só contra Deus com peca. E chora para via de pecado que faz diante de Deus, que casta direito. E fala, peca só contra você. E só contra você Deus com peca. Não peca mais contra ninguém. E pedir perdão de pecado diante de Deus. Para Deus poder perdoar tudo esse pecado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Boca se de como aqueles que está fazendo mal, cana tem parte na reino de Deus. 10. Acabou engana boa cabeça para bia, nem aqueles de mal vida, nem aqueles que está adora ídolos, nem aqueles que está fazendo pecado sexual, nem aqueles que homossexual, nem ladrões, nem aqueles que risumam, nem chamidores, nem coubadores de mal, nem turjões, cana tem parte no reino de Deus. Então, a Bíblia citando alguns pecados, né? Pecado e tudo que eu vou fazer contra Deus. Apesar de citar alguns pecados, mas pecado é teu. Alguém poderia falar, poxa, mas fulano tal na fazer pecado, fulano tal na vive na pecado, aquele outro na fazer pecado, qual é que manda agora Deus quer castigar, quer que manda estar abençoado, quer que manda continuar a pregar, quer que manda e está saindo com mulher de outros tipos de mulheres, está querendo para ali fazer e também agora a igreja. Entendeu uma história, papo? Pensa tudo isso desse como vive no Brasil aproximadamente 8 anos. Vive no Brasil. Existe diferença entre homem de Deus com quem que Deus está usa. Homem de Deus está olhado para via de frutas que está apresenta diante de Deus, que sendo frutos do Espírito Santo. Homem que Deus está usa e está apresentar, Deus está usando para vias de dons que tem. Deus está usando homem de Deus
é diferente que quem que Deus está usa. A boca Deus está usando para ver de dom. E dá um talento de cantar, e dá o talento de tocar, e dá o talento de pregar. Aquilo é o dom que Deus dá. Fruto do Espírito Santo, aquilo é o homem de Deus, que cedo prontidão, amor, alegria, paciência, para ajudar na bondade, sendo alguém de confiança, mas senza com o poder de governar o corpo. Esse e fruta que está no livro de Gálatas, capítulo 5. E frutos do Espírito Santo, que sendo homem de Deus. Às vezes, pregador, e tá prega, e tá salva, tem que não ouvir pregação. Mas que até conseguir salvar sua própria vida. E tem um homem, grande evangelista, na Rio de Janeiro, concretamente no Brasil, que na prega, a gente está convertido para ver desse talento, para ver Deus dar que dom. Mas antes de ir a prega, ele está fazendo manga de coisas que está direito. Está saindo com ajudas, mulheres de coral, tudo e mais para ver de que se fama e está usando da má maneira. Um dia chamaram para pregar na Rio de Janeiro. Antes de subir palco ou púlpito, para pregar, e fala, Deus não vai pregar naquele lugar. Mas antes de pregar, para passar em Borgonha, esse ser o seu testemunho. E vai, hoje aqui na sube, e ouvi um sopro dentro da sua orelha, e fala, prega a minha palavra, para mim não assumir a palavra dentro da boca. A os na salva vidas, na batiza eles. Homem que não entendeu nada. E vai e subir riba de paco e arranca prega. Hoje aqui arranca prega. E prega tudo e acaba. É batizando aqui de noite. 18 gente é converter 10. E vai comer com o presidente da igreja. Isso aí vai participar na caminho. E fala, Deus, a mim pediu para passar em Borgonha. Busando de que maneira? Será que Deus muda ou está na certa em pecado? Deus quer responder. Hoje aqui chega a casa para dita para dormir. O Espírito Santo quer deixar para dormir. O Espírito Santo arranca incomodar. Ele anda e joelha para hora. E fala, Deus, me pediu para passar em Borgonha para ver de pecados que não está fácil. Busa de que maneira? Batiza 8, de 10 converte. Será que muda ou está na certa em pecado? Deus quer por certa pecado de ninguém nunca. Naquele momento, se quarto vida tudo claro. E ouve voz que está se atrás e fala, homem, lanta e firma. E fala, vira para mim, e vira. Que anjo destende espada de fogo e coloca na sua testa. E fala, és que Deus do exército na perau lá nasceu. Para fazer pecado, para viver na pecado. Para poder ter vida sã diante de Deus. Pecado está afastando de Deus. Pecado está contenta Deus. Não, mas não está fora de no país, não está fora de na igreja mãe. E que é importante é que você está nele. Está fora de Guiné ou está dentro de Guiné. E que é importante é que você está nele. O importante é para fazer vontade de Deus. Ah, mas tem provocação e tem tudo. Apóstolo Paulo conta aquela. Na nossa leitura que nós fazemos. Não tenta ser o governador do nosso corpo. Não vai ser no corpo que não é guiado. A nós que guia no corpo. Na 2 Coríntios,
capítulo 5, 17, se alguém liga com Cristo, ou se alguém está com Cristo, e depende de boa tradução, e está sendo novo alguém, com saber está passa tudo o que está fazendo, está sendo novo. Ou que por ser crente, bu batizar, bu convertir, fazer tudo, bu continuar na vida de pecado, continuar na vida sujo. Não é assim que está assim um partido, nunca pode mudar, em cedo sim, ou que pode purda, se alguém yara, tem que yara, se alguém falar, tem que falar. Ora, como é que você não novo alguém? O para já para apontar a cabeça. Como é que você converter? Cargo o testemunho ao vivo diante de Deus. Se você está larga, você fala. Para não começar na mais pequenino. Que não pode ir pequenino, mas é pequenino. O que pode deixar de problema, o que pode deixar querência. Se alguém falar ou não falar, se alguém yara, tem que passar tudo tipo para o torrar. Para o parido sim, o que pode mudar. O que se finge, ou que alguém falou tem que falar, na como é você do crente. Então não tem que buscar paz, reconciliação com Deus, não para viver no pecado. É possível, sim, enquanto buscar de vida, é possível a nós para me dar stop naquilo que não faz. Sim, é cansado, mas é impossível. É possível para dar stop naquilo que não faz. Caminho que sabe, mas Deus sabe. É possível. E é impossível. Agora você vê que cargo fraqueza. Você onde é que bota da tapada. Então evita frequentar aquele lugar. Se amigo, evita aquele amigo. Preferiu entrar na seu com mão, depois entrar no inferno com duas mãos. Preferiu entrar na seu com um olho, depois entrar no inferno com dois olhos. Isso é símbolo. Preferiu andar só, salva a vida, depois andar com caravana, que can ajudar espiritualmente. Criar amizade desnecessário, que não leva para prostituição, que não leva para bebedeira, que não leva para chami, que não leva na pouco vergonha. O 14 anos para falar de ainda boi crente. Como quando fala boi crente, se busca ter diferença. Se uma anda com gente para ganhar eles, amém. Mas se uma anda com eles, pega ganham, e que tem sentido, sai. Esse é mais noite, sexta-feira, apesar de não começar um pouco mais tarde, se deu de outra semana não começar mais cedo, outra sexta-feira, para nós estar juntos, para Deus abençoar e proteger cada um de nós onde é que está nele, e abre porta de oportunidade, de bênção para aqueles que não precisam, e da saúde para aqueles que estão doentes, e aqueles que estão no hospital, para Deus tocar na médicos e deles capacidade, com conhecimento para poder olhar a doença que o paciente trata dele, para dar ensino que na bebê pensão, aqueles que não precisam de trabalho, para Deus e abre porta de oportunidade, e aqueles que não trabalham, para Deus abençoar tudo, e ajudando e continuar protegendo para sempre. Não na hora. Não para ver que está nasceu, não falou obrigado mais uma semana, por diante, bem ajudando, bem protegendo, nós estamos na terra de gentes, fica fácil para nós,
mas com boa ajuda, não consegui vencer no nome de Jesus. Entregou essa noite na bom, bem abençoe essa noite, vou proteger cada um sonde que está em diferente lugar. O librano de mangas de que não pode librano ele que não pode ajudar a passar, tal, vou ultrapassar no nome de Jesus. Vamos entregar no santo nome. Amém. Tchau, até próxima sexta-feira.